nós chegamos no Morumbi, outro dia no jogo estava lá, Alisson traidor, tal, São Paulo não precisa de você, isso, aquilo, outro. E eu e o Maurício defendendo e apanhando. E assim... Eu vou apanhar também. Nós vamos apanhar, então. Do lado de cá, eu falo, São Paulo não pode prescindir de um jogador que tenha contrato e está saudável e que parece que tem um bom ambiente, pelo menos com seus colegas e tal, sem que haja para a dispensa dele a vinda de um outro para São Paulo. Não pode perder jogador, né? Só que esse meu argumento é absolutamente refutado pelo nosso público, tal, mais de uma vez nas jornadas e tal. E eu... Mas o Rui pela primeira vez falou sobre o Alisson no UOL, né? O que ele falou, o que o Rui falou sobre o Alisson. De um jeito diferente. Uma coisa é a gente falar, né, Maurício? E quando ele volta, né, quando não dá certo, do Corinthians não vai mais para o Corinthians, volta, né, o que eu defendi era justamente, olha, além dessa permanência, a não ser que haja uma proposta tal, vantajosa, uma troca tal, verdade? Que ele faça, por exemplo, o que o Oscar deixou de fazer, ou o que o Lucas fez, né? Se manifeste para os torcedores, porque a imagem está muito ruim. Fala um pouquinho desse caso do Alisson. Bom, eu vou repetir tudo que já disse, porque é o que eu acredito, e eu não costumo mudar as versões daquilo que eu acredito, né? Vou pegar o final da tua frase, que eu gostei muito, né? O Alisson não pode falar, o Alisson tem que ter gestos. O nível de insatisfação que ele gerou não se resolve com palavras, se resolve com gestos. Que gestos são esses? Voltar a jogar a camisa de São Paulo, fazer o que ele fazia com a camisa de São Paulo, ele já fez, mostrar a entrega pessoal e física que ele já teve, e quem sabe ganhar um título como ele já ganhou. São gestos muito mais poderosos do que ele pedir desculpa ao torcedor. Talvez ele até faça isso, se lhe for dada a oportunidade. Diferentemente do Oscar e do Lucas, eu conheço profundamente o Alisson, porque nós todos que trabalhamos com o Alisson tivemos que fazer isso por uma imposição humana e não profissional, né? O Alisson passou por uma situação que eu não sei se eu suportaria, se algum de nós aqui suportaria, ou muitos dos nossos torcedores, que talvez, certamente muitos que estão nos ouvindo aqui, passam por isso e se identificam com isso. Seria muito fácil para mim aqui hoje dizer assim, o Alisson nunca mais vestirá a camisa do São Paulo, o torcedor do São Paulo, o Alisson não merece vestir as cores do São Paulo. Mas seria de uma covardia, de uma calhordice, que o torcedor do São Paulo não merece. Eu não mereceria estar vestindo a camisa do São Paulo se eu fizesse isso. Porque o São Paulo é um clube que cuida dos seus. Foi isso que eu aprendi com o Muricy, foi isso que eu aprendi com todos com quem eu convivi aqui, né? O São Paulo cuida dos seus, né? Então, o que acontece com o Alisson? O Alisson não, vou repetir exatamente o que disse recentemente, o Alisson não entrou na minha sala de rua e eu gostaria de jogar no Corinthians. O Alisson vinha numa volta difícil, depois das suas lesões, enfim, de tudo que ele passou, e ele vive lutando contra tudo que eu acabei de falar aqui. Isso não resolve assim. Exato, e isso afeta tudo. E ele percebe claramente uma perda de espaço no time. E isso tratado de forma, como eu disse aqui, transparente pelo Hernan, que tem essa relação com os atletas. E ele não é chamado pelo Corinthians, ele é chamado pelo Dorival, que o levou para que o considerou para ser um atleta de seleção brasileira, porque ele foi campeão no São Paulo com o Dorival. E a partir daí, da conjunção desses dois cenários, vou jogar pouco, tenho 32 anos, tenho mais um ano de contrato, tenho a chance de jogar num clube que vai me dar visibilidade, enfim, vou ter que lidar com isso, ele cogita a possibilidade. E o que o São Paulo fez diante desse cenário? Criamos um mecanismo negocial criativo para que talvez ele nem mais voltasse para o São Paulo. Mas que a gente pudesse dizer, olha, não foi de graça, tem aqui uma série de questões, né? E, de novo, citando aqui o Marcelo Paz, não quero avaliar absolutamente nada do que fez o meu colega, das decisões que ele tomou. Não cabe a mim fazer isso. Mas o Corinthians aceitou totalmente as condições estabelecidas pelo São Paulo. E, a partir daí, desencadeou um processo lógico. O atleta tem que fazer os encaminhamentos necessários a firmar o contrato, dentre os quais um exame médico, por exemplo, né? E em algum momento, alguma coisa aconteceu que o Corinthians desistiu do negócio. E criou isso que aqui está. O jogador tem contrato em vigor com o São Paulo, ele é um ser humano, ele tem que reconquistar o seu espaço com o torcedor através de, na minha opinião, gestos que poderão ser
amenizados com palavras, mas eu acho que o gesto tem muito mais força nesse momento. E o São Paulo teve que lidar com esse problema. De que forma? Da forma que o São Paulo me ensinou a lidar, acolhendo aquele que é nosso. O Alisson não vestiu a camisa do Corinthians. O Alisson não jogou 1 minuto pelo Corinthians. O Alisson não tirou uma foto com a camisa do Corinthians. O Alisson esteve no Corinthians, autorizado por mim, que não foi, porque eu não autorizo ninguém na tua casa. Eu autorizei na minha casa. E ele esteve lá para fazer um encaminhamento profissional que é normal. E depois se desistiu. Então, eu sei o quanto isso vai gerar de incomodação para mim com o nosso torcedor, mas eu tenho que ser muito leal com o torcedor do São Paulo, porque este indivíduo que nós estamos falando, também vou repetir aqui, chegou na minha sala e disse: Rui, eu estou com um problema mental muito difícil. Eu não consigo mais exercer minha atividade profissional. Eu não consigo ver meu filho. Para quem não sabe, o Alisson tem um filho que é a reprodução dele, é igual a ele. E tem um talento para jogar futebol. E ele talvez fique até magoado comigo que eu vou contar isso aqui, mas eu acho que eu preciso contar isso. O Alisson sempre levou o filho dele para o São Paulo. E o filho dele nunca esteve no São Paulo que não fosse com a camisa e com o uniforme completo do São Paulo. Nunca. Nunca entrou no CT com uma camisa do Arsenal, do Liverpool, sempre com o uniforme do São Paulo. O filho do Alisson. A bola é do São Paulo, a chuteira é do São Paulo. Percebam isso? E há um momento em que... E o filho dele joga futebol e há um momento que ele diz assim para mim: Rui, eu não consigo ver meu filho jogando futebol. Sabe o que é isso, cara? É o mesmo Alisson. E ele chega na minha sala e diz: Rui, eu não posso receber mais salário do São Paulo porque eu estou doente, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, eu não estou vindo trabalhar. Então, o torcedor de São Paulo, quem sou eu para me dirigir ao torcedor de São Paulo, mas nós estamos falando da mesma pessoa. A mesma pessoa que levava o filho dele todos os momentos que ele podia, e o menino chega lá com o uniforme. Hoje, casualmente, eu vou cometer outra inconfidência aqui, o Alisson estava falando com a esposa dele, porque o Alisson emagreceu, está muito bem fisicamente, né? E ele estava falando com a esposa, e aí, casualmente, eu e o Rafinha entramos na chamada, era uma chamada de FaceTime, está a esposa do Alisson e está o filho dele. Com que camisa estava o filho do Alisson? São Paulo, em casa? Então, cara, assim... vai ser difícil? Vai ser difícil. Ele sabe que vai ser difícil, né? O que o Hernan tem feito por ele? Muito. Porque está preservando ele. Não está jogando ele... Né? Em algum momento ele vai voltar a jogar a camisa de São Paulo? Eu espero sinceramente que sim. E tenho certeza, talvez por algumas questões esotéricas, não sei, que ele ainda vai fazer algo muito importante com a camisa de São Paulo.